Pois, este tema é teu. A parte física, principalmente com a Marta, vai ter muito para dizer hoje. Eu adoro porque ressoa comigo, não é? Pois, Identifico-me pois, imenso. Tem tudo pois. a ver com a minha história, tem tudo a ver com os meus desafios, Que tem tudo lindo. a ver com aquilo que me trouxe até aqui, não é? Porque se não fosse a doença eu nunca teria chegado até aqui, até onde eu estou agora e a fazer aquilo que eu faço hoje. Então, Que para mim é um lindo. tema super querido, não é? Yeah. Olha, então vamos lá, Vamos minha lá! querida, vamos lá. Quer iniciar então? Quer falar um pouquinho sobre as energias e os sintomas físicos? E os sintomas. Há tanta coisa, não é, que nós podemos falar. Se calhar eu vou começar. Está aqui muita gente a entrar que eu sei que já conhece, que já me conhece. Sim. Olá, Karina. De vez em quando aparece aqui uma pessoa que eu ainda não conheço. Então, para essas pessoas que ainda não nos conhecem, que ainda não ouviram falar sobre o nosso trabalho, que se calhar não associam o nosso trabalho também como uma terapia para ajudar nas doenças, nos sintomas físicos, não é? Porque muitas vezes aquilo que eu vejo é que as pessoas acham que tem mais a ver com as emoções, ou seja, que é mais indicado para ajudar a tratar algum sintoma, algum problema emocional, não é? Emocional, é. Mas na realidade eu comecei a utilizar esta terapia por causa de doença física, não por causa de sintomas emocionais. E Uhum. então, se calhar, falaria aqui um bocadinho também do meu processo, de como é que eu cheguei até aqui, Isso. porque é Uhum. sempre bom nós falarmos da nossa experiência, Eu acho. não é? E depois também podes falar um bocadinho também da Da tua parte, minha. da tua experiência. Pronto, eu comecei a utilizar esta terapia mais ou menos acho que foi em 2020. E eu já tinha utilizado uma série de terapias, todas aquelas que vocês possam imaginar, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista até mais alternativo, não é? Tudo aquilo que a gente possa imaginar eu já tinha experimentado. Inclusive tinha experimentado Uhum. algumas terapias assim, que na altura, na época, estavam assim na vanguarda, não é? Eu lembro que eu fiz Uhum. uma formação na CESPO, onde nós aprendemos algumas terapias alternativas, como ozonoterapia intravenosa, microimunoterapia, pronto, uma série de terapias que na altura não eram assim muito conhecidas. Não sei se hoje em dia Uhum. são, mas acho que já são assim mais conhecidas. E eu tinha lidado com uma doença autoimune, que era a artrite reumatoide, não é? Que na época já estava controlada, digamos assim, eu não tinha sintomas, não tomava medicação, mas eu tinha Uhum. outras questões de saúde que me limitavam e que eram muito estranhas, porque na realidade até os médicos não me conseguiam dizer porque é que Olha. eu tinha aquilo, não é? E Uhum. lembro-me que um dos problemas que eu tinha e que eu demorei algum tempo até conseguir resolver era um problema no meu sistema imunitário. Era um Uhum. problema que eu tinha ao nível dos meus leucócitos, que são as células, os nossos glóbulos brancos, não é? As Sim. células de combate, as células de defesa. Sim. E então eu tinha um déficit dessas células. Então elas estavam a ser produzidas numa quantidade abaixo do normal. O que Ah, fazia com que eu tivesse imensa dificuldade depois em lidar com infecções, não é? Imaginemos que pois. eu tinha uma constipação, eu lembro-me até às vezes das infecções urinárias, tinha uma maior dificuldade em lidar com, o meu Uhum. corpo tinha dificuldade em reagir às infecções. Uhum. Então eu Uhum. sentia que eu ficava ali assim muitos dias, parecia que estava no limbo, sabes? Parecia que não andava nem para a frente nem para trás. O corpo parecia que não reagia mesmo. Então ficava ali imenso tempo com os sintomas presentes. Sim, sim, sim. Pronto, Uhum. então foi muito interessante a Karina falar na tiroide, que eu vou falar na tiroide, Karina. Sim, aguarda aí que eu vou falar na tiroide. Que giro. Então eu decidi experimentar aquelas terapias inovadoras, não é? Que eu estava a aprender, Sim, então fiz sim. várias sessões de ozonoterapia intravenosa. Na altura eu já era seguida há muitos anos também por nutricionista ortomolecular, por naturopatia. Pronto, eu estava a fazer Uhum. muitas coisas do Uhum. ponto de vista físico, mas não estava a chegar a lado nenhum. Então, Uhum. aquele tratamento mais alternativo, da ozonoterapia, da microimunoterapia, foi assim a última aposta. E eu pensei, eu vou testar isto, e se isto não funcionar, já não sei o que mais é que é de fazer, não é? Pois. Pronto, eu fiz e de facto não notei praticamente diferença nenhuma. Não houve Uhum. assim nenhuma alteração
nas minhas análises, porque eu uhum, media isto mais através dos uhum, marcadores uhum, sanguíneos. uhum. E olha, depois chegou a um ponto que eu disse assim, olha, eu não vou estar aqui preocupada com isto, porque está visto que a solução ainda não apareceu e deixei fluir, não é? Foi de género, não vou estar aqui preocupada, focada nisto, vou deixar fluir, vamos ver o que é que vai acontecer. Nessa altura também comecei a intensificar mais o trabalho do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, comecei a seguir o Dr. Joe Dispenza, a fazer o trabalho dele, pronto. Maravilhoso. É. Me ajudou também muito a chegar até aqui. Então, eu depois conheci o código de emoção, através do Dr. Bradley Nelson, comecei a utilizar a mim mesma, não é? E, long story short, não é que já aqui a falar muito, eu posso dizer que no espaço mais ou menos de um ano e pouco, que é o tempo em que eu utilizo esta terapia assim mais frequentemente, digamos, mais a sério, não é? Mais a sério, porque eu lembro que eu experimentei o código de emoção, achei que era muito interessante, depois houve ali um período que deixei de utilizar, depois voltei, pronto, assim, mais a sério, vai há um ano e pouco, e eu tive consulta, eu depois era seguida em oncologia, porque fiz uma série de testes genéticos, exames à medula óssea, pronto. E de facto havia ali um problema na produção dos glóbulos brancos, mas não me sabiam explicar Olha, porquê, não é? olha que incrível. Que é aqui no Uhum. nosso, não consegue-se ver, não é? No centro do peito, não é? Onde Sim, está sim. o nosso timo, O certo? timo, O o timo. timo. E havia de facto aqui um problema. De facto, as células estavam a ser produzidas em menor quantidade. Só que os médicos não sabiam dizer porquê. Não Por é? que Eu será? queria saber porque é que aquilo Pois. estava a acontecer. Então, eu era seguida, eu anualmente tinha uma consulta de acompanhamento, não estava a fazer qualquer tratamento porque, felizmente, nunca fiz muitas infecções. Uhum. E o ano passado, o médico disse-me, olha, as suas análises estão melhores, está a melhorar, se no próximo ano continuar assim vai ter alta. Ainda não estava dentro dos valores normais, mas já estava bastante melhor. Este ano, voltei lá, em Sim. outubro, fui ter a consulta, tinha feito análise então nessa semana e as análises estavam completamente normais. Os valores Olha, dos incrível. leucócitos, aquilo que influenciava mais eram os neutrófilos. Sim, os Estavam neutrófilos. completamente normais. E o Isso médico é disse-me, olha, incrível mesmo. as tuas análises estão completamente normais. Não me perguntou o que é que eu fiz. Isso é incrível, isso é Eu incrível. só disse, por mim pode ter alta, não precisa de se manter Uhum, acompanhada. O que é uhum, mais uhum, interessante é que eu nunca utilizei esta terapia especificamente para isso. Eu uhum, nunca uhum. fiz, não é? Ah, Não peguei nesse objetivo. Foi a consequência do tratamento de tudo o resto, dos traumas, das emoções presas, não foi é? um Foi efeito colateral. Foi um efeito colateral. positivo. Positivo, Positivo. é positivo. Ah, foi um efeito. E, É. não, e sabes, num espaço de tempo que eu considero que foi curto, porque eu tinha este Pois, problema desde 2016. pois. Imagina, Nossa, de bastante. Uhum, 2016 a 2021, andei uhum, ali sempre com uns uhum, valores mais ou menos iguais. Não uhum, havia grande uhum, mudança. Em uhum, 2021 já houve ali uma melhoria no final do ano. E uhum, repara, no espaço de um ano e pouco, os uhum, valores voltaram completamente ao normal, não é? uhum. Portanto, gente, tudo é possível. A Tudo é gente... possível. Essa é uma experiência maravilhosa. O que tu está compartilhando conosco é lindíssimo. E vem realmente a provar que o sintoma, quando ele aparece na parte física, não é? É porque havia ali um desalinhamento na parte energética. Para um sintoma, para nós termos alguma dor, tá? Colocarmos para fora aquela dor, né? Vai existir primeiro um desalinhamento energético. E esse desalinhamento energético, porque nós temos um template, nós temos um modelo perfeito do nosso corpo a nível energético, tá? Porque somos todos feitos de energia. E quando existem energias externas a nós, ou energias que nós aprisionamos no nosso corpo, como emoções, como pensamentos, mas também o meio ambiente,
tá bem? A poluição, o tipo de alimentação que nós temos, tudo isso vai influenciar o quê? O nosso corpo energético. E aí o que que acontece? Quando se nós ainda estamos numa situação de estresse, né, vivendo situações com a família, no trabalho, o nosso corpo ele vai perdendo a capacidade de se autorregenerar. Porque o nosso corpo é capaz, é uma máquina divina perfeita. Ele é capaz de se autocurar. Acontece que quando nós estamos em situações de trauma, passamos por situações de trauma, passamos por situações de estresse, estamos expostos à poluição, a certos tipos de fatores traumáticos externos, ele perde a capacidade de se autorregenerar e aí aquele template energético, ele começa a ficar todo ali cheio de energia densa que nós aprisionamos. E se o corpo está abalado e não consegue se libertar dessas energias, ele vai acabar por exteriorizar na parte física. E é aí que começam a aparecer os sintomas físicos, a doença, entre aspas. Por quê? Porque é uma mensagem na realidade do nosso corpo, como a Marta disse, né, os sintomas que ela teve no sistema imunológico dela, o timo dela, as células, né, de defesa não estavam trabalhando propriamente dita, porque existiam energias a contribuir para isso. Então, nós temos que, quando vem um sintoma, seja ele através do exame laboratorial, né, as nossas hemácias, seja os nossos neutrófilos, seja uma tendinite, já atendi várias pessoas com problemas de tendinite, tá? De dores no ombro, tudo tem uma mensagem. Então, e nós aqui como terapeutas, né, energéticas, eu e a Marta, nós ajudamos com o nosso trabalho, ajudamos vocês a se perguntar para o seu corpo, o que é que essa dor, o que é que esse desequilíbrio nos meus exames aqui, na minha hematologia, na minha bioquímica, o que é que está querendo me mostrar? Qual que é a mensagem? Quais será que existe alguma emoção que eu estou suprimindo, que eu não exprimi? Será que é algum pensamento negativo que eu não consigo parar de pensar? Então, ali existem vários fatores, mas o que a gente quer dizer aqui é que a maioria dos sintomas físicos das doenças, principalmente degenerativas, como cancro, principalmente, inicia-se a nível energético. Se o corpo não é capaz de se libertar daquilo, daquela dor, daquela emoção, daquela energia, ele vai começar a se deteriorar, vai começar a mostrar. É como o corpo começa a gritar, a dizer, olha para mim, olha para mim. Então, são sinais, são realmente mensagens. E a gente está aqui realmente para dizer para vocês, para começar a abrir a nossa consciência e começar a perguntar, pois de repente eu estou com uma dor de cabeça, me veio uma dor de cabeça. Os meus sintomas, a minha história, eu tenho muitos sintomas na cabeça, porque eu sou uma pessoa muito pensante, a minha mente é muito ativa, e a minha alma quer que eu relaxe, quer que eu respire fundo, faça uma coisa de cada vez. Tá? Que eu deixe para o universo os outros, sempre penso em muitas pessoas, eu penso sempre em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a minha alma vem e fala, olha, se você não fizer isso, eu vou te dar dor de cabeça. E aí vem a dor de cabeça. Então, para cada um de nós, vão existir certas partes do nosso corpo, certos órgãos que vão estar mais ali, como que eu vou dizer, sobressaltados, vão estar ali, vão ter maior número de sintomas. E é onde nós temos que olhar para dentro e falar, o que será que eu tenho que mudar, não é? O que será que eu tenho que mudar comigo? O que será, não é? Uhum. Queria ficar mais... Ok. Pode ser a gravação depois, Karina. Isto vai ficar gravado. Vai ficar gravado, Karina. Então, em cada um de vocês provavelmente têm partes do seu corpo em que vocês sentem mais dores, ou sentem um desconforto. E é ali que a gente tem que começar a perguntar qual que é a mensagem. O que será que eu tenho que mudar em mim, não é? Sem dúvida. Olha, pegando agora então nesse tema já mais assim do sintoma, não é? Aqui, com esta introdução que eu fiz, queria mais mostrar que tudo é possível, tá bem? E eu não tenho só este exemplo, tenho muitos, podemos ficar aqui imenso tempo, porque a minha vida é feita disso. Eu tenho imenso, eu acho que a minha missão é mesmo mostrar às pessoas que é possível.
porque eu tenho esta crença muito enraizada, É mesmo, lindo, é mesmo. lindo, Eu é acredito lindo. que tudo é possível, que o nosso corpo tem a capacidade É, de se regenerar completamente. pois E é tem. muito importante nós trabalharmos a parte mental, é muito importante nós sustentarmos a cura com crenças positivas, senão não vamos chegar É lá. isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso Mas mesmo. pegando aqui mais, então, na parte mais prática, digamos assim, das Vamos lá. energias, que é o tema que nos trouxe aqui, das energias que podem estar a contribuir, então, para um Uhum, determinado sintoma, para um problema degenerativo, um problema crónico, não é? uhum. Então, eu vou falar aqui um bocadinho da minha experiência comigo e também com clientes, depois a Andrea poderá falar também Sim. dela. Eu acredito sempre que existem propósitos, tal como tu já falaste, e muito bem, existem sempre propósitos associados a determinados sintomas. Portanto, imaginemos no meu caso em que eu tive artrite reumatoide, é algo que afeta Uhum, as articulações. As articulações normalmente estão muito relacionadas com o nosso chakra raiz, uhum. que é o chakra que, que está muito relacionado com a nossa família, não é? A raiz é É a a raiz. família, é a estrutura, ok? É, Então, é. só isto já diz muito sobre onde é que pode estar o problema. E no meu caso era exatamente isso que estava a acontecer. Uhum, Eram de facto energias que tinham ficado aprisionadas na infância e que uhum, estavam muito relacionadas com os meus pais. Portanto, uhum. mais especificamente, e aqui então já denominando e decifrando algumas delas, mais especificamente algumas energias de trauma, não é? Energias traumáticas, Pois, que pois. depois irão ter sempre emoções também associadas, não é? Nós no nosso trabalho, no dia a dia, nós conseguimos perceber que quando há um trauma, eu diria que quase 100% das vezes existem, não é? Emoções também associadas àquele trauma, porque a energia ela vem como se estivesse encadeada uma na outra, não é? É como se fosse uma corrente de energia que está ali tudo junto. Sim, sim. E eu costumo olhar para isso, eu vejo na minha cabeça, eu penso, parece uma rede de pesca que a gente puxa um bocadinho, não é? E vemos o trauma, mas depois se calhar tem ali Sim. uma série Tem, junto não com o é? trauma, tem, sempre, Está sempre. tudo É junto. incrível. Tá tudo junto, é. Então, e isto também nos diz que a cura é um processo, porque se tem tanta coisa encadeada, não é? Nós temos que começar por libertar aquilo que está mais à tona. Só É depois é isso. que vamos conseguir chegar à energia do trauma, não é? É isso. Então, normalmente, imaginemos que eu tenho uma energia de trauma, de desvalorização, que era algo que eu tinha. Eu tinha energia, Sim. aliás, até era uma ferida emocional. Nem era uma energia de trauma, era uma ferida emocional. Depois tinha outras energias de trauma associadas. E a desvalorização está muito associada às doenças autoimunes. Ah, pois está. Além daquela ferida emocional de desvalorização, eu tinha uma série de outras energias, por exemplo, emoções, que tinham diferentes frequências e que estavam também a contribuir para, neste caso, para as minhas dores articulares, não é? Então, eu tinha Uhum, raiva, uhum, eu tinha ressentimento, eu uhum, tinha também muito amor não recebido, o amor aquele amor que a gente que na infância era suposto a criança ter recebido e não recebeu. E tinha uhum. também umas energias muito interessantes que nós às vezes, quando encontramos, ficamos a questionar porquê é que eu tenho isto, não é? De onde é que isto vem? Eu tinha muitas energias de ódio de mim mesma. Ódio Aham, de mim mesma uhum, e também de autopunição, uhum, autodestruição, uhum, autolimitação. Está tudo muito uhum, associado então às doenças uhum. autoimunes, não é? A autodestruição, a autopunição. Porquê é que eu tinha isto, não é? As pessoas devem estar a questionar. Como assim, não é? Como assim nós queremos nos autodestruir? O que é uma doença Pois, autoimune? O corpo pois. ataca o seu próprio, não é? Ataca as próprias células. E estas energias é muito semelhantes àquilo ao papel que a doença autoimune tem. Porquê é que eu tinha isto? Porque eu passei por situações na infância, nomeadamente de abuso emocional, abuso mental, e uma criança, e nós já falámos sobre isto em outros vídeos, uma criança não tem a consciência de que é o pai ou a mãe que está errado. Não, a criança vai achar que ela é que tem algo de errado. É ela que está Não é? errada. Ela é que Uhum, está errada. Se uhum, alguém me está a tratar assim, se alguém me está a fazer uhum. isto,
é porque eu tenho algo de errado. Então eu não tenho valor, eu não mereço, não é? É errado. Eu tenho algo de errado em mim, não é? Portanto, começo a criar esta energia de ódio de mim mesma, de autopunição, de autodestruição, que se calhar não era suposto eu existir, não é? Começo a Pois, fazer isto pois. numa idade muito, muito nova, não é? Então isto já nos dá aqui um terreno fértil para a inflamação. Ou seja, ao longo da vida, depois vamos aprisionando mais energias destas, não é? Então a desvalorização era uma constante em mim, tinha muitas emoções de desvalorização, falta de reconhecimento, sei lá, tantas. E tinha muita irritação também, lá está, porque depois. E a raiva reprimida, não é? Que já vinha desde a infância, porque haviam situações que depois eu ficava com muita raiva interna, não é? No fundo, há um conflito interno também muito grande. Quando me tratam mal, eu fico revoltada, por um lado, então fico com raiva, não é? E por outro lado, fico confusa também, fico muito confusa, o que é que está a acontecer, não é? Duvido de mim mesma. A energia da dúvida também está sempre muito presente em pessoas que passaram por abuso. Até porque às vezes parece que nos semeiam aqueles pensamentos de dúvida de mim mesma, não é? Pois. Então, cria aqui, de facto, aqui um condicionamento que fica para a vida e até a gente tomar consciência. E eu lembro-me que eu andei muitos anos em que eu não tive esta consciência, em que eu não fazia a mínima ideia que eu sentia desvalorização, que estava tão recalcado, estava tão recalcado pelo meu inconsciente que eu não tive noção até há poucos anos. Eu ainda recentemente, partilhei contigo há dias, lembras-te? Ainda recentemente curei uma ferida de desvalorização que nesse caso tinha mais a ver com a minha mãe. Sim, sim. Super profunda, super dolorosa. E eu tenho 39 anos, então agora é que eu tomei consciência. Não é? Nós andamos aqui, entramos naquele piloto automático, anos e anos e anos e anos. Sem saber. Se a vida não nos obriga a parar, que é isso que a doença obriga, não é? A doença obriga a parar e, olha, ou tu paras e fazes alguma coisa diferente, ou então isto não vai correr bem, não é? Nem me diga. É isto que a doença faz, é isto que os sintomas crónicos fazem. Obrigam-nos a parar. Eles estão a trazer uma mensagem. Não é? É a última mensagem que o inconsciente tem para nos dar. É o sintoma físico, não é? Pois é. E realmente é importante nós fazermos para mim, no processo de cura, sem existir esta autorreflexão, este autoconhecimento, vai ser muito tão impossível a pessoa curar-se. E há imensas pessoas, e pessoas que eu acompanho, que estão constantemente naquele processo de eu faço de tudo e nada melhora. Eu experimento todo tipo de terapias e nada melhora. Há uma resistência enorme à cura. Gente, isto é um sinal claro para mergulharem em vocês mesmos. Em se conhecerem. Isso mesmo. Investir no autoconhecimento. Porque sem isso, eu não acredito que sem o autoconhecimento seja possível, muito sinceramente. A cura natural, não é? Obviamente. Concordo plenamente contigo. É realmente entrar, olhar para dentro, olhar para o nosso corpo, perguntar para ele e começar a descobrir quais são as energias que estão ali, como a Marta diz, né, levando a todos esses sintomas. E isso é uma jornada, é um processo que eu digo para os meus clientes, não tenham pressa, né? Vamos fazer tudo ao nosso tempo, curar no nosso tempo, porque é um processo divino. E é isso, é a mensagem, por acaso, hoje que eu vou mandar para os meus clientes todos na minha newsletter também, que a cura, nós temos que nos permitir em curar no nosso próprio tempo, que é o tempo divino, que é o tempo quando nós estamos realmente prontos para curar. A Marta foi tantos anos para curar, eu fui tantos anos também para chegar até onde eu estou. E vocês estão vendo as nossas experiências de vida, os traumas que nós passamos, né? A Marta passou por tantos traumas também na infância dela. Eu passei por traumas, aqui que eu vou dizer um pouquinho, de vidas passadas, principalmente, tá? E depois, na fase adulta, num relacionamento
onde eu sofri abuso físico e emocional. Mas, para mim, o que mais me veio a influenciar e o que principalmente me prendeu, não me deixou expandir em, em mostrar a minha mensagem para o mundo, em ser quem é, eram energias que vinham de vidas passadas. Muitos daqui provavelmente não vão acreditar, está tudo certo, tá bem? É o que eu sempre falo, a minha verdade não é a sua verdade. E só leve daqui aquilo que você acredita no seu coração, tá bem? Mas no meu caso, eu venho de uma família de mulheres muito sensíveis à energia, empatas, pessoas que sempre trabalharam na cura até em vidas passadas, e sofri, e eu sei que eu trouxe muito da carga de outras vidas para essa, onde eu fui perseguida, onde eu fui morta, onde eu fui realmente torturada, e muitas dessas energias ainda estavam no meu campo energético. Por quê? Porque a alma, quando nós não conseguimos curar certas feridas em outras vidas, a alma decide trazer aquelas feridas para a vida atual e dizer para ti, olha, são essas as feridas que tu vai trabalhar, porque é aí onde precisa crescer. E as minhas feridas, principalmente, era ali na parte da humilhação. Fui muito humilhada em vidas passadas por dizer minha verdade e fui perseguida e rejeitada, tá? Então, quando eu comecei, eu sempre tive muita abundância na minha vida, sempre fui muito bem-sucedida na área de pesquisa clínica, eu sou veterinária, trabalhei na área de oncologia há muitos anos, mas quando foi eu ajudar as pessoas com os meus talentos como terapeuta energética, existia uma resistência no meu corpo tão grande. Inclusive, eu estava falando isso para a Marta outro dia. Tão grande que meu sistema nervoso entra em pânico e um medo irracional de crescer, um medo irracional de alcançar mais pessoas com os meus talentos. E da onde vem isso? Foi quando eu comecei a fazer sessões comigo mesma, comecei a perguntar de onde vinha isso, e vinha ali realmente aquela energia de vidas passadas, de querer ser invisível, de ter o medo de realmente de colocar a sua verdade, de ser quem é. Por quê? Porque fui perseguida, porque fui morta, porque fui torturada, o que é que seja que tenha acontecido. Eu sinto as energias, graças a Deus não vejo, mas eu sinto. Eu vi que aquilo tinha que ser curado dentro de mim para eu poder ser quem eu sou, para eu poder trazer o meu trabalho de alma nessa encarnação. Então, para mim, vieram principalmente sintomas a nível do sistema nervoso, que é a ansiedade extrema, ataques de pânico. Eles vieram para mim, tá? E foi somente quando eu descobri que essas energias não vinham nem dessa vida, foi que eu comecei a curar. E agora, realmente, eu começo a expandir, eu começo a atrair. Porque, olha, muitas de vocês, provavelmente, que vão estar assistindo essa live aqui, são também terapeutas. São terapeutas energéticas, holísticas. E o que realmente pode estar bloqueando vocês em expandir são energias que não têm noção de onde vêm. No meu caso, elas vinham de vidas passadas. E estavam ali me bloqueando e trazendo sintomas que eu falei, meu Deus, por que eu fico tão nervosa quando eu quero expandir, quando eu quero atrair mais pessoas? Então, é para ver o quanto que é importante a gente aprender, né, a ter ferramentas, não é? Mas a ter ferramentas para saber de onde vem esse meu sintoma. No meu não vinha nem dessa vida, não é? Que no teu caso deu-te esse sintoma, mas até podia te dar algo mais físico. A ansiedade também é física, não é? Também provoca sintoma físico. Sim, ficou tremendo. Completamente. Mas até te podia dar sintomas, porque eu conheço pessoas que, em que chegam a um ponto que o corpo paralisa mesmo. Elas não conseguem se mexer. Não é? Olha, isso podia acontecer, não é? Podia. Temos sempre que olhar para o sintoma como qual é a mensagem, o que é que o sintoma me está a fazer. Qual é a mensagem que está aqui, não é? E existem até alguns livros que eu gosto muito e estou a olhar para eles, eu recorro muito, vocês podem usar. Tem aqui o da Louise Hay, Pode Curar a Sua Vida, mas também há outros. Tenho aqui outro do Sir Martin Brofman, a Causa Interior, também tenho o Theta Healing, pronto. Eu gosto sempre de usar aqui biodescodificação, eu gosto de usar vários. Porquê? Porque o propósito do sintoma, nós podemos ter o mesmo sintoma em várias pessoas,
o mesmo, só que o propósito pode ser muito diferente de pessoa para Muito pessoa. diferente. Tem sempre muito a ver com a percepção individual do inconsciente da pessoa, está bem? Sobre aquilo que está a acontecer. Ou... O nosso inconsciente, ele utiliza muito as metáforas, não é? Aliás, nós, quando fiz o curso de Programação Neurolinguística, nós estudamos muito isso, as metáforas, porque mesmo quando queremos contar a alguém uma situação que aconteceu, as pessoas aprendem muito bem com as metáforas. E ele, de facto, utiliza. Então, nós podemos olhar para o sintoma e tentar perceber qual é que é a metáfora que está por trás do Isso. sintoma, não é? Uhum. Para aquela pessoa específica, porque pode ser diferente de pessoa para pessoa. Pode. Não é? Pode. Há bocadinho aqui alguém estava a falar da tiroide, do início, que poderia estar associada ao sistema imunitário. No meu caso não estava. Mas eu também tenho quistos na tiroide. Eu sei que há aqui questões para tratar. Aliás, fiz uma sessão ontem que eu sei que saíram energias da tiroide. Eu senti elas a saírem. Então, Olha. é muito interessante. É muito interessante nós percebermos que determinadas energias depois estão muito associadas a certos órgãos, não é? Tu já falaste aqui em lives anteriores algumas emoções que são produzidas por determinados órgãos. Eu tenho estado mais atenta a isso quando estou a trabalhar com pessoas que têm sintomas físicos e ainda ontem tive 2 sessões que viu-se isso assim claramente. E na sessão da tarde foi muito interessante. Na sessão que eu fiz de tarde foi para o meu irmão. Então, as energias que eu estava a libertar dele também estava a libertar de mim. Foi muito interessante. Ai, que incrível! Compartilhadas? Não eram compartilhadas, eram avisadas. Olha! Ok. E foi aí que eu senti elas a saírem da tiroide, sabes? Olha. Só que foi tão interessante, por causa dos sintomas que ele tem. Eram emoções herdadas, de facto, não eram nossas. Mas as frequências que surgiram em maior quantidade eram produzidas pelo cólon, pelo intestino, que é exatamente onde ele tem o problema, onde ele tem os sintomas. Olha que incrível, olha que incrível. Então é sempre interessante nós fazermos, é preciso estar muito atento, muito consciente, até quando estamos a fazer terapia, para percebermos o que é que está a acontecer, até porque nós vamos vendo padrões que se repetem, não é? Nós vamos vendo como é que realmente os sintomas se manifestam. Quanto mais fazemos as sessões com os nossos clientes e também conosco, mais nós vemos o padrão que tem nelas. Por exemplo, eu vejo clientes que têm muitos problemas ali com os rins, são pessoas que têm muito medo. Pessoas que realmente têm ali muito medo, se sentem desamparadas, têm o pavor, não é? Pessoas do pulmão, que eu vejo que têm problemas ali muito frequentes no pulmão, elas têm aquela tristeza, guardam muita tristeza, o luto, ainda não conseguiram passar pelo luto de perder alguém ou sair de um casamento, passar por um divórcio, elas ainda estão em algumas fases do luto e realmente vão desenvolver problemas ali pulmonares, não é? Do coração, do fígado, a gente sempre fala do fígado aqui. A raiva, o ressentimento, não é? O ressentimento, quando nós guardamos muito ressentimento, o fígado, ele produz essas frequências. Então, dá para nós termos uma noção, dependendo do órgão onde eu tenho um sintoma, que nem a Marta estava falando ali do cólon, quais serão as emoções aqui que eu aprisionei e que eu não estou conseguindo olhar para elas, que eu estou ignorando, que eu nem sei, de repente eu nem sei que emoção que é. Né? Às vezes a gente nem sabe, a gente é uma energia, porque tudo é energia, tem uma frequência. Mas de repente, de acordo com o órgão onde nós temos a dor, onde nós temos o sintoma físico, nós podemos saber as emoções que são geradas por eles e ter ideia do que pode ser. Sim, sem dúvida. E tem sido mesmo uma grande aprendizagem, agora mais com esta ferramenta, não é? Eu vejo muitos padrões nas sessões, eu vejo mesmo muitos padrões. Sim, depois, todos. Eu acabo por atrair também pessoas que têm histórias muito parecidas com a minha, não é? Então eu trabalho muito, quase que não há, é raro haver uma sessão onde eu não trabalho energias ancestrais. É muito raro. Olha, que interessante. Praticamente quase todas as pessoas que vêm trabalhar comigo vêm trabalhar coisas que vêm de trás. Olha, que interessante. 90% das pessoas. Mesmo que na primeira sessão não apareça nada, vai aparecendo depois ao longo das sessões. E realmente eu tenho visto que muitas pessoas, até crianças, tenho trabalhado com muitas crianças que têm problemas de saúde graves, considerados graves,
mesmo que nós cause limitação na vida, mas são problemas que são graves. Eu costumo dizer que elas vêm curar o sistema familiar. Porque Sim. elas vêm, que foi o que aconteceu comigo, porque eu também vim curar o sistema familiar. Eu já fiz, libertei já os traumas de um lado e do outro, quer dizer que eu às vezes começo, eu digo, quando é que isto vai acabar? Ah, pois. É a pergunta que nós nos fazemos sempre. Ainda ontem, quando estava a fazer sessão para o meu irmão, eu pensei, se calhar eu não herdei isto, mas eu perguntei no teste muscular e também, e eu senti as coisas a sair, era muito pesado, muito pesado. Sério. E sabes que aquilo que eu vejo é que realmente nós trazemos tanta carga ancestral, sabes? Tanta carga e que veio mostrar a dor que os nossos ancestrais passaram. Vem trazer à luz essa dor que não foi vista no momento, não é? No momento em que aquilo aconteceu. E ontem foi outra vez a mesma coisa. Houve um trauma, uma energia de trauma tão antiga que eu fiquei impressionada como é que coisas tão antigas nos impactam tanto dos nossos ancestrais. Então, eu libertei uma energia de trauma de um octavô. Nossa! Oitava geração da avó. Nossa Senhora! Bem lá de longe. Impressionante. Então, o que é muito interessante é que era uma energia de trauma de doença. Ele tinha tido doença e abandono. Ele teve a doença e foi abandonado. Olha. Então, passou isso tudo para nós e eram energias muito densas. E sabes o que é interessante? É que além dos sintomas que o irmão tinha, e ele sempre teve assim, ficava extremamente preocupado com a saúde dele. Eu até às vezes dizia na brincadeira, parece hipocondríaco, porque ele tinha algum sintoma qualquer de saúde e ele ficava logo extremamente preocupado, não conseguia mudar o pensamento para outra coisa, sabes? E vinha daí, eu percebi que aquilo vinha dali, só pode ser isto. Isso é incrível. Isso Incrível. Há tantas gerações atrás. Há tantas gerações atrás. E depois, o que é interessante? É que eu gosto muito de aliar depois as constelações sistémicas, porque havia uma lealdade dele, até que eu tive dificuldade no início em aceder à informação. Havia uma resistência muito forte nele, de não querer revelar, porque havia uma lealdade a este ancestral, não é? Porque ele viveu aquela dor, ele foi excluído pela família, então neste caso, o meu irmão veio e foi, ok, eu vou ser leal e eu reconheço esta dor e eu vou partilhar desta dor. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu vou partilhar essa dor. Eu vou partilhar desta dor. Está a trazer a dor à luz. E sabes o que é interessante? É que isto está a impactar várias gerações, porque o meu irmão tinha então estes sintomas que ele tinha de inflamação intestinal, assim, pronto, é mesmo um desconforto. Tem que ter imenso cuidado com a alimentação e para fora. A minha mãe já teve úlceras no estômago e gastrite crónica. A minha avó tinha problemas de estômago e a minha bisavó. Portanto, nós, até onde nos lembramos, sabemos que pelo menos até a minha bisavó, todos eles tinham imensos problemas de estômago. De estômago que era o intestino. E isto vinha tudo ali de trás. Então, repara, nesta sessão tivemos a curar não sei quantas gerações. E as gerações, os meus filhos, as minhas sobrinhas. Repara na cura que isto traz ao sistema familiar. Isso é lindo, e quando nós aprendemos, nós temos as ferramentas conosco, nós podemos ajudar tanto a nossa família, ajudar os nossos ancestrais. A Marta, eu tenho um exemplo também de uma energia que eu libertei da minha família por parte de mãe, porque na minha família existe muito a frequência da depressão. A minha avó materna teve depressão muito cedo, com 40 anos, e praticamente se desligou de tudo. Só foi depois, mais para frente, que ela acordou novamente. Mas essa energia da depressão está em todas as mulheres da família. E eu já passei por uma fase também, onde eu passei por trauma e tive também períodos de depressão. E o mais interessante é que outro dia eu estava fazendo uma sessão para mim, para minha mãe, e eu descobri que existe uma energia mental que vinha de 12 gerações e que era energia de não querer sobreviver. Aí a gente começa a pensar, um ancestral lá de trás, ele não queria sobreviver. Então, realmente, provavelmente esse ancestral, ele passou por uma dor, por uma doença
tão intensa, tão severa, que ele passou essa energia que na realidade bloqueava o poder de cura das próximas gerações. Então, quando eu libertei essa energia, foi tão forte, e é muito interessante, eu quando faço a cura ancestral, muitas vezes todos os ancestrais, eles vêm aqui, estão do meu lado, a energia é tão linda, porque a energia, eles vêm, eles descem, né? Descem, não existe descer, mas pronto, eles estão presentes para receber a cura, e a gente sente ali uma energia tão linda de gratidão. Então, vocês não imaginam o quanto vocês aprendendo ferramentas para descobrir essas energias ancestrais, fazer esse trabalho, vai ajudar a curar não somente os seus filhos, seus irmãos, mas também os seus ancestrais. E não imaginam o quanto eles são gratos, os nossos ancestrais são gratos por esse trabalho. É uma coisa assim linda, uma coisa divina, e é algo que aqui a gente vai estar sempre falando, não é, Marta? Tá sempre falando porque faz parte muito da minha experiência, da minha experiência, é uma constante. Eu acho que a minha missão é mesmo essa, é mesmo vir curar sistemas familiares, porque é com isso que eu lido no meu dia a dia, é mesmo muito interessante. E recentemente eu tenho trabalhado com muitas crianças, tenho chegado até mim muitas crianças novas, novinhas, já com tanta carga, com coisas. E elas vêm mostrar isso, através dos sintomas que elas têm, elas vêm demonstrar aquilo que não ficou curado para trás nas gerações anteriores. Isto também nos diz que é importante nós termos esta consciência e daquilo que nós estamos a criar atualmente na nossa vida, nos nossos filhos, não é? A forma como nós estamos a viver e a lidar com os nossos desafios, com as nossas dores emocionais, é super importante, porque vai ter um impacto nas gerações seguintes, não é? Então, totalmente, nós temos esta responsabilidade e tomando esta consciência, também certamente iremos fazer escolhas diferentes relativamente à forma como lidamos com os nossos desafios. Não é? É isso, completamente. Completamente. É divino. Esse trabalho é um trabalho divino. Sim. Só vem para nos ajudar a crescer, ajudar a curar, não somente nós próprios, mas também a nossa família, os nossos ancestrais. É algo assim maravilhoso. Que nos motiva a continuar o nosso trabalho, não é, Marta? Completamente. É mesmo algo que me deixa honrada, sabes? Eu fico mesmo honrada por poder fazer este tipo. É um serviço público, na realidade, que nós estamos a fazer. Porque ao trabalhar com uma pessoa, estamos muitas vezes a libertar de muitas, não é? Porque as herdadas, elas libertam da família toda que herdou aquilo. Então, eu costumo dizer aos meus clientes: vocês estão a fazer serviço público para toda a família. É isso. Olha, deixa eu olhar os comentários. Vocês têm alguma questão, minhas queridas? Pois hoje aqui, deixa eu ver, teve uma lá falando se dá para ouvir e conduzir. Sim, dá. Hoje eu não vou fazer nenhuma libertação. Tânia, hoje pode ouvir. Hoje não tem libertação de energias, não, gente. Pode ouvir, sim. Ok, a Fabiana, pois, fez muito sentido para mim. Eu estava falando das energias de vidas passadas, pois, e está praticamente tudo na família. Se vocês têm alguma questão, gostariam de mandar para nós, coloca aí nos comentários, estejam à vontade. Nós estamos aqui para isso, para responder as questões de vocês também. Não é? Sim. Pois. Eu acho que é super interessante começarem a fazer este trabalho, esta autorreflexão, não é? O que é que o sintoma quer dizer? O que é que qual é que é a limitação que ele tem na minha vida, não é? O que ele me está a comunicar? Porque isto vai ajudar a ter aqui alguns insights. Eu lembro-me assim dos primeiros insights que eu comecei a ter quando comecei a fazer estas perguntas. Sim. É incrível, porque o nosso inconsciente dá-nos as respostas. Se vocês estiverem conectadas com vocês mesmas, não é? Cabeça. Tá desconectando, engraçado. Eu acho que são os meus fonezinhos. Eles conectam, desconectam. Mas é incrível. A mim também, quando vem a dor de cabeça, eu já sei que já tem uma mensagem ali para eu abrandar. Eu já sei. E tem que ser, e tem que relaxar, tem que abrandar, tem que ter tempo, cuidar de mim própria. Tem que não só. Tudo é uma mensagem, não é? Tudo é uma mensagem. Tudo é uma mensagem. Então, nós estamos aqui para ajudar vocês a realmente perguntarem para o corpinho de vocês o que essa dor está dizendo para mim, não é? Esse sintoma.
às vezes estás a trabalhar num sintoma, não é? E vejo muito isso. Vamos trabalhar um objetivo, um sintoma. E depois, no final, eu pergunto muitas vezes no teste muscular, imaginemos que a pessoa tem uma lista de coisas, não é? Nós começamos por um. E libertamos tudo aquilo que apareceu, depois no final eu pergunto se aquilo que foi libertado também estava a contribuir para os outros objetivos. Normalmente está que sim. Normalmente Pois, está que sim. está tudo Porque conectado. está tudo conectado, está tudo Tá ligado. tudo conectado. E muitas vezes um cliente vem, ele me dá a intenção dele, né? André, vou trabalhar nisso. E aí faço uma sessão, e aí, na realidade, ele vai ver melhor em outra parte do corpo Sim, dele. também. Isso acontece muito, isso acontece muito. Então tá trabalhando, sei lá, pro dor no intestino e de repente, ai, o ombro melhorou. Uhum, sim. Ou, nossa, de repente estou me dando bem com meu marido. Ou, sei lá, apareceu o amor da minha vida. Mas eu estava trabalhando em uma área completamente diferente. E isso pode acontecer porque o teu eu superior, a tua alma é que escolhe as energias que vão ser libertadas de ti e o que tu está pronto para libertar. Então, muitas vezes, como está tudo conectado, estamos todos ligados, não é um com os outros e com tudo no universo, muitas vezes você vai ter uma melhora, vai ver uma melhora em uma área em que, na realidade, nem tinha pedido para o terapeuta trabalhar para ti. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu achei isso incrível. Eu costumo dizer que tudo pode acontecer, não é? Quando a gente Tudo. liberta energia, tudo pode acontecer. Liberta, vamos libertar. Eu falo que, olha, vamos libertar a nossa cura para Deus e para o universo, colocar nossa intenção e libertar, realmente libertar e deixar vir o que for para nós. Curamos no tempo divino, como eu estou falando, curamos no nosso passo, no nosso tempo, quando estamos prontos, não é? Como estamos. Olha, a Anabela está a perguntar como nos conectamos com tanta distração. Pois é, Anabela, há uma lista de prioridades e nós temos que estar em primeiro. Não é? Se nós estivermos em primeiro lugar, e às vezes há pessoas que me dizem, mas os nossos filhos estão sempre em primeiro. Não. Se eu não estiver bem, eu não vou estar bem para cuidar dos meus filhos. Eu amo os meus filhos, eles são a coisa mais importante da minha vida. Mas para eu ser a mãe que eu quero ser, para eu ter a relação que eu quero ter com eles, eu tenho que me colocar em primeiro lugar. Porque senão eu não vou ser a mãe que eu quero ser, eu não vou cuidar deles da mesma forma e da forma que eu quero. Não vou ter os recursos internos. Então eu primeiro tenho que me curar a mim. Só depois, e ter prioridade e ter tempo para mim, ter tempo para o meu autocuidado e não para os outros. Muitas vezes nós temos esta dificuldade porque achamos que não merecemos. É tal desvalorização, não é? Achamos que os outros são mais importantes e que eu não posso dizer que não aos outros porque vou ser rejeitada, não é? São as nossas feridas a falar. Mas é preciso, lá está, tomarmos consciência. Quem é que está a falar aqui? Quem é que está a tomar a escolha? É o meu eu consciente ou é o inconsciente? São as feridas. Pois, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, não, tem total razão. Nós estamos em primeiro lugar, nós temos que cuidar de nós, principalmente pessoas que têm ali o chakra do coração como o chakra principal, o chakra primário, que eu tenho muitos clientes que têm o chakra do coração como chakra primário. Elas querem sempre ajudar os outros, pensam sempre nos outros e raramente pensam nelas. Estão sempre preocupadas com a dor do outro, com a doença do outro, ou do animal, ou o quanto eu encontro de pessoas, essas são almas lindíssimas, almas generosas. Eu falo que a criança, o amor do universo, são aquelas que têm o chakra primário, o chakra do coração. Mas muitas vezes, elas se esquecem delas. Então, elas ficam distraídas com a dor de todo mundo. Elas querem ajudar todo mundo, se preocupam. E a principal emoção, que nem a Marta aqui mesmo falou, é não se achar digna, não achar que merece, tá? Não achar que merece, se sentir culpada e a preocupação. O que eu tenho de... A culpa. A culpa não merece. Então, é muito importante nós nos libertarmos dessa culpa. De não poder ajudar todo mundo, de não poder estar ali para todo mundo, não é? E a culpa de te colocares em primeiro lugar, porque eu lembro-me de sentir isso. Também. Depois de ser mãe, eu lembro-me de me sentir culpada. Provavelmente quem é mãe, como eu não sou mãe, a Marta tem 3. A
torta, sabe? Pode falar Eu melhor. lembro-me disso. Eu lembro-me de me sentir culpada quando eu me colocava em primeiro lugar. Portanto, muitas vezes também é isso que está a contribuir. Sim. Daí que é importante nós nos conhecermos muito bem. Nem sempre conhecer as ferramentas para a autocura. Pois, por isso que nós estamos aqui para dizer para vocês quais são as ferramentas. Existem várias, não é? O Código da Emoção, para mim, é o número 1. Começamos pelo Código da Emoção. Tem um livro que vocês podem ler, vocês podem comprar, podem aprender com ele, tá? Então, eu acho que isso é imprescindível. A minha jornada de cura começou com o Código da Emoção, não tinha noção da medicina energética, tá bem? Um método simples, fácil. E depois existem outras ferramentas, como a linguagem da luz, que nós aqui já fizemos até uma live, que é algo que eu canalizo, que pode ser usado para você, para sua família, mas existem muitas outras. Tem que ver o que ressona, que você se identifica mais, não é? Para começar a se ajudar a libertar essas energias do seu corpo, tá bem? Olha, a Elsa diz que é fascinada por este tema, tem muitas dores emocionais, identifica com nós as duas. Ai, obrigada! Que lindo, a gente fica super feliz. A gente fica super feliz em ter vocês aqui. Olha, já estamos quase quase a terminar. Pois, eu sei que tu tens aí um anúncio. Tenho. Então, minhas queridas, eu não sei se vocês sabem, mas todos os meses eu faço uma sessão em grupo, que é completamente remota, onde não existe a presença física de vocês, somente energética. Eu coloco todos num lindo círculo de cura e ali vamos trabalhar um tema, tá bem? E o tema desse mês é para trazer a coerência divina para todas as células do seu corpo. É para ajudar a ativar a energia de cura, tá bem? Do seu corpo, a ativar a comunicação das suas células, a também ajudar a conectar o seu coração com todas as células do seu corpo e também com a sua alma. Porque muitas vezes nós nos desconectamos da nossa alma por causa de energias de trauma. Então, na sexta-feira, que é dia 11/11, é um portal poderosíssimo de reconexão com o seu eu superior, com quem realmente é. Eu vou estar ajudando vocês a receberem os códigos de luz para se reconectarem com o seu corpo e promoverem a cura de dores crônicas, a cura de doenças degenerativas. Vamos ativar ali o poder seu interior de curar, tá bem? Ali a sessão vai ser feita por mim sozinha e depois vamos receber 2 transmissões da linguagem da luz. Para quem não conhece a linguagem da luz, pode assistir a nossa live, que foi a última, não foi, Márcia? A anterior, onde nós falamos sobre essa ferramenta divina que pode ajudar você a curar no seu tempo, no teu tempo divino, quando está pronta. Tá bem? Olha, sabes quando tu me falaste desse tema pela primeira vez? Sabes porque é que eu achei tão interessante? Nunca me tinha lembrado disso, de facto, que tudo é possível a fazer em terapia, não é? Neste tipo de terapia. Achei tão interessante porque quem fala muito disso e estuda muito isso é o Dr. Joe Dispenza. O Dispenza? Tem imensos estudos e provas de casos de pessoas que se curaram assim, milagres, que não é milagre, porque ele de facto estuda tudo e explica tudo como é que acontece, mas que parece um milagre, e ele próprio também se curou assim, não é? Pois. E aquela minha crença que eu falei no início, de que eu acredito que tudo é possível, vem dele. Eu quando conheci a história dele, o trabalho dele, o impacto que ele já teve no mundo, a quantidade de pessoas que ele já ajudou a curarem-se de forma assim espontânea, eu comecei realmente a acreditar. E hoje em dia tenho esta crença super sólida de que eu acredito que tudo é possível. O que faz com que eu não sinta medo da doença, que é uma das coisas que normalmente as pessoas ficam com muito medo, não é? E por isso achei o teu tema super interessante, porque ele nos workshops que ele faz, presenciais, ele trabalha, ele tem ali um espaço de tempo reservado para isso. Aliás, todo o workshop é baseado nisso, todo o trabalho dele é baseado em atingir a coerência. Então, ai, que interessante! Achei os grupos ele tem uns grupos de alunos que praticam o trabalho dele e que se chamam Coherence Groups, é mesmo grupos de coerência. Então, sério? Achei interessante o teu tema. Foi canalizado. Olha, veio os meus anjinhos e me disseram, Andréia, no dia do portal do dia 11, essa
a transmissão que vai canalizar é essa. As pessoas têm que começar a trazer Muito coerência. interessante. E eu fico super feliz de Tanto, saber disso. contactem a Andreia para se quiserem entrar aqui no Pois. grupo. Entrem no meu site, tem ali o link no bio, tá bem? E podem fazer até na quinta-feira à noite o registro, tá bem? E na sexta, vamos lá, vamos receber esses códigos de cura e de ativação maravilhosos que já estamos sentindo no momento, tá bem, meus amores? Olha, foi um prazer. Olha, 11 pessoas a ver. Estás a ver o 11? É um sinal. Eu vi, é um sinal. Olha, obrigada pela tua partilha. Obrigada a todos que estiveram aqui a assistir-nos. Qualquer questão que surja, entretanto, podem deixar nos comentários. Nós vamos dar no vista de olhos. E Sim, tenham sim. aqui tenham uma excelente semana. Agradeço, minha querida, pela tua partilha também. E por todos que estiveram aqui, enviando amor para todos. Um grande beijinho. Tchau, tchau. Tchau, minha querida. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.